Falando das literaturas cristãs do primeiro século, número 1.11, aí vamos falar agora sobre o Apocalipse. Próximo do ano 95 depois de Cristo, cerca de 66 anos após a morte de Jesus, João recebe a revelação do Apocalipse. Essa é a data mais aceita. Claro que vocês vão encontrar aí os famosos liberais teológicos, né, aqueles que não são cristãos, né, na verdade, porque desacredita na Bíblia, desacredita nas palavras de Jesus, não pode ser cristão. Eles vão dizer que esse livro foi escrito 200 anos depois de Cristo, né, que foi, na verdade, por pseudônimo, ou seja, alguém que inventou, né, que foi João Evangelista, ou alguém que coincidentemente se chamava João. Mas vocês vão encontrar na grande maioria dos livros cristãos, tá ok? Essa data, 95 depois de Cristo. E eu separei um tópico aqui também para nós comentarmos, porque nesse período em que o Apocalipse será revelado, será escrito e entregue à igreja, havia um movimento muito grande chamado de milenarismo ou quiliasmo. Por quê? Por causa da palavra grega de onde vem o termo mil, ok? Que é a esperança de um reino de Deus implantado por 1000 anos na Terra, ok? Então, milenarismo era chamado de quiliasmo devido ao termo grego do qual se origina, quilia. Esse termo aparece em Apocalipse 20, versículo 2 e 3, né, onde vai retratar exatamente sobre o milênio. Alguns intérpretes criticam o fato de alguns cristãos da igreja primitiva defenderem que o reino de Deus teria início nos seus dias, tá bom? Esse também é um argumento dos liberais, porque o Apocalipse diz, né, as coisas que brevemente devem acontecer. Ele falou assim, Levi, como assim brevemente deve acontecer? Tem 2000 anos e ainda não aconteceu. Isso não é verdade. Tem parte no Apocalipse, como a parte das igrejas, por exemplo, que elas estavam acontecendo. João estava vendo e veria mais algumas coisas ainda acontecer. O Apocalipse ele não é 100% futuro. Aquelas igrejas existiam, né? Existe simbologia naquelas cartas, nós vamos falar semana que vem, existem simbologias que se aplicam ali ao segundo século, se aplicam aos dias que João está vivendo, tá ok? Prosseguindo. Muitas coisas aconteceram para que ele chegasse a essa conclusão. Uma delas era a perseguição. Cada imperador louco que perseguia os cristãos era identificado como o falso Messias. A noção de falso Messias já existia no judaísmo. Nero foi um dos apontados como provável príncipe de Daniel 9, que perseguia o povo de Deus. Entretanto, a profecia de Daniel não fazia referência à igreja. Ele fazia referência realmente a Israel. Tanto que eles, vamos dizer, destruíram o templo, né? Destruíram Jerusalém no ano 70, e o natural seria também considerar Vespasiano, o homem que iniciou o cerco de Jerusalém, ou seu filho Tito, o homem que concluiu o cerco, como anticristos. Então eles viam essas atitudes, como era natural os cristãos interpretarem, vamos dizer, de maneira errada, essa manifestação do anticristo. Eu coloquei um resumo aí desses principais imperadores desse período, e vou colocar aqui, o pior deles será esse homem chamado Domiciano. Porque Nero foi uma perseguição curta e foi uma perseguição que muitos desconfiavam de Nero. As pessoas não acreditavam totalmente no que Nero havia dito, que os cristãos haviam colocado fogo em Roma, né? Diz a história que até muitas autoridades de Roma viam Nero como um louco, e como ele queria fundar uma cidade que ele chamava de Nerópolis, né? Então fazia sentido acreditar que ele ordenou botar fogo em Roma. Mas a perseguição de Domiciano vai ser diferente. Por quê? Domiciano, ele era filho de Vespasiano, né? Aquele homem que iniciou o cerco de Jerusalém. Ele interrompeu o cerco porque você vê aí pela data
que ele assumiu o império no ano 69, quando Jerusalém estava em meio ao cerco. Ele deixou seu filho Tito lá. Mas Vespasiano, ele não se preocupava muito com a questão dos deuses romanos se ofenderem com aqueles que diziam que só existia um Deus e que eles não existiam. Vespasiano não estava nem aí. Porém, o filho dele, Domiciano, ele já foi criado de uma maneira diferente. E ele acreditava que isso ofendia os deuses. E esse homem, veja, do seu reinado de 81 a 96, ele é exatamente o homem desse período que prendeu João, né, e que vai realmente fazer uma perseguição feroz aos cristãos, que outros imperadores também farão, porque eles perdiam uma guerra. Quem é o culpado? Né? Por que os deuses nos abandonaram? Porque eles acreditavam que os deuses determinavam tudo, eles acreditavam que os deuses predestinavam a derrota e a vitória. Né? O que nós precisamos fazer para os deuses nos darem a vitória? O que está havendo de errado? O problema são os cristãos, eles diziam. Eles dizem que os nossos deuses não existem. Então os nossos deuses estão ofendidos, estão furiosos. E aí, então, perseguição aos cristãos. O comentário diz: os cristãos tiveram paz depois dos 2 anos de perseguição de Nero, né? Porque foi uma perseguição, um momento local, eles botaram fogo em Roma, depois deixaram de acreditar nisso, porque Nero cometeu suicídio, né? Com a revolta judaica em 66 d.C., o Império Romano esqueceu-se dos cristãos por um tempo. Com a morte de Nero e a chegada de Vespasiano ao poder, os cristãos gozaram de liberdade que se estendeu pelo início do governo de Domiciano. Domiciano, contudo, não gostava da atitude dos cristãos em relação aos deuses romanos. E vocês vejam que os judeus, eles escapam dessa perseguição, porque havia uma lei, né, que vinha do César, desde 49 a.C., que ele autorizava os judeus a desacreditar nos deuses romanos e acreditar só no seu Deus. Para Vespasiano, os deuses romanos não se ofendiam com a negação da sua existência pelos cristãos. Mas para Domiciano, essa atitude ofendia os deuses. Em 93 d.C., Domiciano começou a perseguir os cristãos e exigir que eles reverenciassem os deuses romanos. Como eles não aceitavam, Domiciano começou a persegui-los. O pai de Domiciano ordenou que se perseguisse os descendentes de Davi. Mas por que Vespasiano perseguia os descendentes de Davi? Porque ele tinha medo de uma nova revolta judaica, porque foi ele que enfrentou o princípio da revolta judaica. Então ele queria acabar com os descendentes de Davi. Domiciano aumentou essa perseguição, acusando os cristãos de terem entre eles descendentes de Davi, ou seja, irmãos de Jesus. E ordenou que se perseguisse os irmãos de Jesus, que eram descendentes de Davi, pois nasceram de José e Maria, 2 descendentes de Davi. No caso, Jesus nasceu de Maria. O historiador Eusébio de Cesareia, que viveu entre 263 e 339 da era cristã, diz que Vespasiano ordenou a morte de todos os descendentes de Davi. Veja, depois disso, Vespasiano, após a tomada de Jerusalém, deu ordem de buscar todos os descendentes de Davi para que entre os judeus não sobrasse ninguém da estirpe real. Por esta causa, justificou-se mais uma grande perseguição aos judeus. Eusébio conta também que Tito, filho de Vespasiano, ao se tornar imperador, prosseguiu com a perseguição aos descendentes de Davi, incluindo também os descendentes do irmão de Jesus. Vocês vão ler esse comentário depois, mas ele diz que ele ordenou que prendesse, né, conseguiu descobrir os irmãos de Jesus, prendeu os irmãos de Jesus e seus filhos, né, trouxeram eles na sua presença, mas quando chegaram eram homens com calo nas mãos. Não, nós temos pequenas terras, eu até calculei aí, porque diz que eles possuíam apenas 9.000 denários, né? Tiveram que fazer
uma declaração de bens para o imperador. 9.000 denários equivale a 400 mil reais. Está na página 19 do material de vocês. Aí depois vocês leiam esse texto completo, é longo, eu botei aí para vocês consultarem. Mas então a perseguição era generalizada. Os cristãos eram culpados de cada revolta, principalmente da revolta dos bárbaros, que serão aqueles que acabarão por derrubar o Império Romano cerca de 400 anos depois. No final da página 19, eu comento: Domiciano exilou João na ilha de Patmos em 94 depois de Cristo, iniciou uma perseguição que mais parecia ser o anticristo, exigindo uma união das religiões, né? Então eu não considero absurdo o erro dos cristãos, né? Quer dizer, Deus não declarou tempo para eles, ok? Então eles acreditarem, né, esse é um possível anticristo, é super normal. Assim como nós hoje, né, eu considero normal você considerar que o Emmanuel Macron é um candidato a anticristo, isso é normal. O que não é normal é você afirmar. Você considerar que o Donald Trump é um candidato a anticristo, que o genro dele, que é um judeu, é candidato a anticristo, tá ok? Isso é normal. O que não é normal é nós afirmarmos quem é o anticristo. Eu acredito que a igreja não saberá, tá ok? Mas também nós não temos prova disso na Bíblia, mas é bem provável que a igreja não terá certeza de quem é o anticristo. Mas esses sinais do anticristo, essa ação desse candidato a falso profeta que é o Papa, isso tende a avivar a igreja. Então a Bíblia deixa isso como sinal. Mas eu quero aproveitar também para deixar um sinal invertido. Vocês vão encontrar no YouTube pastores, principalmente das seitas adventistas do sétimo dia, afirmando categoricamente, batendo o pé, que Emmanuel Macron não é o anticristo. Cuidado, né? Esse tipo de ação eu vejo exatamente como alguém trabalhando pelo anticristo, né? Por quê? Eu não posso afirmar quem é o anticristo, mas ele também não pode afirmar que um determinado indivíduo não é o anticristo. Ele pode ser o anticristo, pode estar enganando as pessoas, tá ok? E também preparo aqui para falar uma coisa para vocês muito importante. Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem: pastor, por que a maçonaria quer os pastores evangélicos? Por que existe tanto pastores maçons? Isso é um problema nas nossas igrejas. Vocês sabem que a maçonaria, ela adora, eles dizem que adora um Deus chamado Abaddon. E Abaddon, segundo o Apocalipse, é um dos nomes de Satanás, tá ok? Para mim, os pastores que entram nessa, eles entram enganados, pensando só numa sociedade. Mas presta atenção, no meu entender, qual é o papel da maçonaria nesses últimos dias. A maçonaria, ela tem a seguinte regra: quem entra para a maçonaria, ele tem que obedecer a um superior dele. Então, se alguém está no grau 20 falar, aquele que está no grau 19 tem que obedecer. E claro, todo mundo que estiver na maçonaria, em algum momento, ele se envolve, né? Nós temos, por exemplo, o caso de pessoas que já me falaram, né? Recentemente, um aluno me falou que ele recebeu uma proposta da maçonaria: olha, procure qualquer lugar aí na zona sul do Rio de Janeiro, um aluguel de 7 mil reais, nós vamos pagar para você, né? Ele não aceitou, graças a Deus, né? Mas por que a maçonaria quer? Irmãos, a maçonaria, existe uma grande possibilidade do anticristo se manifestar na maçonaria. Veja que eu estou dizendo grande possibilidade, eu não posso afirmar. Mas vocês sabem que a maçonaria tem aquela questão do grau 33, tá ok? Que é o grau máximo. Muitos dizem que o grau 33 ele tem que ser ocupado por um judeu, tá ok? Então é sempre um judeu que tem que estar no grau máximo da maçonaria. Então, a resposta: por que a maçonaria quer os pastores? Quando o anticristo estiver perto de se manifestar, virá uma ordem da maçonaria, estou falando aqui hipoteticamente, irmãos, virá uma ordem da maçonaria: olha, todos têm que ajudar o nosso irmão bem intencionado. Um exemplo, vamos dizer que seja o Emmanuel Macron, vamos pegar ele como exemplo. Então vocês vão aí para a internet, para os seus membros,
né? Dizem que isso é uma infantilidade, isso é uma meninice, que não tem chance do Emmanuel Macron ser o anticristo, que ele não é, afirmem que ele não é. Então, quer dizer, ninguém pode afirmar que Emmanuel Macron ou que Donald Trump não é, tá ok? Essa é um tipo de atitude que, no meu entender, já demonstra aí uma influência, né, como João dizia, do espírito do anticristo no mundo, tá ok? E a maçonaria, como influência que ela tem no surgimento dos Estados Unidos, que é a grande potência, é a águia que aparece lá em Daniel capítulo 7, tá ok? Que é a grande potência atual. Então, existe uma grande possibilidade do anticristo surgir nos Estados Unidos. E pesquisem na internet, vocês sabem que os Estados Unidos ele foi fundado, controlado pela maçonaria, tá ok? Infelizmente, muitos missionários aí que vieram para o Brasil se declaravam maçons. Eu li a carta de um irmão da Igreja Batista reclamando por que missionários, tantos missionários se declaravam maçons. Né? A Igreja Batista é uma igreja cristã, eu acredito, mas vocês sabem que ela teve, infelizmente, alguns, eu acredito que foram alguns, como estão dizendo também que na Assembleia de Deus tem maçons. Certamente estão enganados, porque a maçonaria adora Satanás. Ela não aceita que fale em nenhum outro Deus, que fale só nesse Deus que eles dizem que se chama Abaddon. É exatamente isso que o anticristo vai fazer, unificar as religiões. A maçonaria faz isso. E como tem pessoas que caem nessa de aceitar entrar na maçonaria? Na página 20 eu comento: lembremos que não existe dom do Espírito Santo para erro de interpretação. O fato dos cristãos terem interpretado incorretamente a profecia não faz deles uma seita. Existe erro de interpretação que determina a condição de seita. Se errarem em um dos dogmas do cristianismo, errar, por exemplo, que Jesus Cristo não ressuscitou, pronto, virou uma seita, tá ok? A ressurreição de Jesus é um exemplo, porém, se alguém errar na interpretação, por exemplo, de quem são as duas testemunhas, não fará desse grupo uma seita.